Olá, graça e paz, seja bem-vindo a mais uma aula. Nós vamos estar dando continuidade à nossa aula, o castiçal de ouro. É o castiçal de ouro. Então é muito importante que você observe esse tema, que você observe aí nas aulas passadas, para que você possa seguir à frente. Então nós falamos sobre o início, como que tudo, as instruções que Deus deu para Moisés. Eu expliquei para você aqui alguns detalhes dessa junção, de que o castiçal ele era para ser feito uma peça só, lavrada a martelo, e que ele deveria ter aí as suas amêndoas, que ele deveria ter aí as suas lâmpadas, que nós chamamos, e que ele deveria ser uma peça só. Então você aprendeu na aula passada a respeito disso, a respeito da base, do tronco, ou seja, da haste, e das promessas, que também simboliza a beleza do Evangelho e muito mais. Então na aula passada nós falamos sobre este assunto. Então nessa aula nós vamos nos aprofundar mais um pouco. Eu quero aqui estar voltando um pouquinho no assunto sobre o tronco. O tronco que nós chamamos a haste principal, que essa é muito importante, que também ela tipologicamente estava simbolizando Jesus. E que Jesus, em ser esse tronco, a haste principal, ele fez uma escolha muito importante. Então eu não posso ir mais à frente nesse assunto sem antes trazer a base, para que você entenda, para que nós possamos dar continuidade a esse assunto do castiçal. Então nós lemos lá no versículo de número 11 de Isaías capítulo 11, versículo de número 2 em diante. Então Isaías 11, versículo 1 a 2. Então nós lemos lá em Isaías, versículo 1 a 2. E também nós lemos lá em Números. Nós lemos lá em Números, no capítulo 17. No capítulo 17 e o versículo 8. Então nós também lemos Números, capítulo 17, versículo 8. Então anote aí, que você tire uma foto, ou faça um print, ou faça um desenho. Então me afastar aqui um pouco para que você tire um print aí na sua tela do seu computador, do seu celular, e que você, se você puder desenhar para nos acompanhar, então faça aí este desenho. Então quando nós observamos a respeito do que Deus estava falando para Moisés, e que também Isaías já teve aí essa revelação, que é muito importante, ele diz assim no versículo 2, que sobre repousará, ele diz sobre mim, sobre ele repousará, porque sobre aquele tronco, sobre aquela raiz, ia sair um renovo, ia sair outro, que é o que nós lemos simbolizando a vara de Arão, que também trazia para esse mesmo sentido. Então nós fazemos uma junção. Então a vara de Arão, nós fazemos a junção, a vara de Arão. Então nós fazemos a junção do capítulo 11 de Isaías, do tronco, a raiz, a qual eu falei para você passadamente, se você tiver anotado. Eu falei desses textos, onde nós lemos aqui em Números, ou em
Êxodo, nós vemos em Êxodo capítulo 21, então você põe assim, ó. Êxodo capítulo 25, versículo de número 31. Aí você põe também Isaías capítulo 11, versículo 2, especificamente. Mas você põe também o versículo 1 para entender o contexto. E você também coloca Números capítulo 17, versículo 8. Então você junta essas partes, para que você possa entender. Por quê? O cumprimento do sacerdócio de Cristo. Então vamos ler aqui Isaías capítulo 11. Voltando aqui, o versículo 1, vou ler novamente. E do tronco de Jessé sairá um rebento, e repousará um rebento, e das suas raízes um renovo. É quase o que Deus estava falando aqui para Moisés a respeito da vara de Arão. É que ela ia arrebentar e sair ali, e também aqui, ó, já simbolizando tipologicamente o Espírito Santo, e também simbolizando já Jesus, quando ele estaria sobre a terra. Mas Jesus, ele foi assunto aos céus, e ele enviou o Espírito Santo, que está fazendo este mesmo papel. Louvado seja o nome do Senhor. Porque hoje o Espírito Santo, ele é a nossa arte principal. Mas também nós vamos aplicar dentro do ministério. Como que os ministérios funcionam, tudo através do castiçal de ouro. Então vamos ler aqui o versículo 11, do capítulo 11, do versículo 1 de Isaías, capítulo 11. Eu notei aqui, ó, para que você não se perca, está aqui anotado. Então, porque, irmãos, é muita informação, aí às vezes a gente confunde aqui as informações. Mas vamos lá. Então, por isso que eu já anotei aqui para que você não se perca. Então, vamos lá. O versículo 2 do capítulo 11 de Isaías. E repousará sobre ele o Espírito do Senhor. Número 1. O Espírito do Senhor. Aí, número 1, anote aí. Espírito de sabedoria. Espírito de sabedoria. Número 1. Então, você anote aí no seu caderninho de anotação, se você estiver anotando. E de entendimento, número 2, espírito de entendimento. Espírito de entendimento é o número 2. Ou de inteligência. Entendimento ou inteligência. E número 3, o espírito de conselho. O espírito de conselho. E de fortaleza. Número 4, o espírito de conhecimento. E número 5, e de temor do Senhor. E de temor do Senhor. Aleluia. O espírito do temor do Senhor. Então, o espírito do temor do Senhor. Então, aqui nós vemos os principais. Os principais. E quais são os principais? Os principais o Espírito do Senhor, que é o número 1, que eu falei foi o número 2. O Espírito de sabedoria, que é o número 3. Então, só voltar aqui um pouquinho, novamente. Anote aí. O Espírito do Senhor, 1. O Espírito de sabedoria, 2. De entendimento, 3. De conselho, 4. De fortaleza, 5. O Espírito de conhecimento, 6. O Espírito do temor, 7.
os 7 espíritos no castiçal. Louvado seja o nome. Muito bem. Como nós estamos falando a respeito disso, observe aqui comigo. O Espírito do Senhor, o Espírito do Senhor, e o Espírito de poder, que é o Espírito de maravilha, e o Espírito do temor. Então, é muito importante que você entenda a respeito disso, porque o principal que Jesus ele escolheu foi o espírito de temor. O espírito de temor. Porque não adianta nada você ter sabedoria, você ter inteligência intelectual e você ter conhecimento, ou você ser um conselheiro. Mas mesmo que você seja um conselheiro, mesmo que você seja esse conselheiro, que é sabedoria número 1, inteligência número 2, é conselho número 3, é conhecimento número 4, tem o Espírito do Senhor número 5, Espírito de poder número 6, e o Espírito do temor do Senhor número 7. O Espírito do temor do Senhor, ele é o principal em que Jesus escolheu. Porque Jesus disse que está sobre mim o Espírito do Senhor, o Espírito de temor. O Espírito de temor é porque se não houver esse temor, não tem como você pôr em prática de uma forma eficaz o seu ministério de conselho, de aconselhamento, de sabedoria. Você pode ser inteligente, pode ser conselheiro, mas se não tiver temor, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Então, se nós queremos ser cheios do Espírito Santo, cheios do conhecimento, nós temos que ter o temor do Senhor. Porque o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Louvado seja o nome do Senhor. Então é muito importante que você entenda isso. E foi este Espírito o principal de Jesus, porque ele temia a Deus. Como homem, como filho, ele temia a Deus. É por isso que sempre ele diz, olha, eu só faço o que eu vejo o Pai fazendo. Eu só faço aquilo que o Pai me ensinou para fazer. Então sempre Jesus ele tinha esse cuidado. Porque um dia chamaram ele dizendo, bom mestre. E ele disse, bom só existe um, que é Deus. Então ele nunca tomou o lugar de Deus. Ele sempre, quando ele estava na terra, ele se colocou como homem. Porque bom só existe um. É no sentido geral. O homem, ele pode fazer bondade. Ele pode ser uma pessoa boa. Mas em essência, só Deus ele é bom. Porque mesmo que você cometa todas as atrocidades, mas ele continua te amando, continua te chamando, ele continua nos abençoando e nos trazendo para perto dele e nos trazendo ao arrependimento. Então isso é muito importante que você entenda. Então na próxima aula, eu quero aqui estar falando para você que na próxima aula nós vamos agora nos aprofundar mais nesse assunto, trazendo agora para o ministério, aplicando para o ministério pastoral. Louvado seja o nome do Senhor. Então, um forte abraço e até a próxima aula.